Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre inbound marketing na advocacia. Será que o inbound marketing vai transformar seu escritório em uma máquina de vendas? Para discutir esse assunto aqui no Juridicast, tenho o prazer de receber o Eduardo Correia, que é o Country Manager da SharpSpring no Brasil. A SharpSpring é uma das principais plataformas de inbound marketing do mundo, assim como o HubSpot, o Marketo ou a ferramenta análoga aqui no Brasil, que é o RD Station. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Eu espero que esse bate-papo aí possa trazer vários insights a esse assunto de inbound marketing, que tem vários mitos, a gente precisa desmistificar muita coisa em relação ao assunto. Então, eu espero que o nosso bate-papo seja bem proveitoso para todos. Vai ser sim, Eduardo. E para a gente começar, explica para o nosso ouvinte, que ainda não conhece, o que é inbound marketing. O inbound marketing, ele se popularizou bastante no Brasil nos últimos 6 anos. Ele se trata de uma metodologia para atrair os seus clientes potenciais ao seu negócio. Se a gente fosse traduzir, é um marketing de atração. Ele começou com alguns especialistas nos Estados Unidos já percebendo esse movimento dos consumidores nessa mudança de comportamento, onde as pessoas queriam um marketing de atração, ou seja, as empresas fazerem conteúdos valiosos, conteúdos práticos que possam ajudar essas pessoas, esses potenciais clientes, ao invés de interrompê-los, como é o outbound marketing. Então, ao invés de você comprar uma audiência e fazer um anúncio numa TV ou numa rádio, interromper a audiência para poder divulgar o seu produto, as empresas, então, começam a ver o movimento que os clientes eles começam a não gostar mais desse tipo de ação. Então, a gente faz um conteúdo porque as pessoas busquem esse conteúdo, como no Google, mídias sociais, e a partir daí, então, a gente consiga atrair esse cliente de uma forma positiva. E essa metodologia, o inbound marketing, ela tem algumas etapas, né? Você tem a parte da atração, onde você precisa atrair visitantes até o teu site, através de conteúdo. Depois disso, você tem que usar os elementos do seu site, como o blog, o site, essa interface visual, para capturar esses leads e você ter o e-mail dessa pessoa, o cadastro, para poder então seguir com um relacionamento através de e-mail, se comunicando com essa pessoa, até ela se tornar então seu cliente e você fidelizar esse cliente para que ele possa indicar o seu produto a mais pessoas. Então, ela é uma metodologia que ela segue algumas etapas. Claro, a gente vai discutir aqui que essas etapas elas não podem ser levadas assim de uma forma tão simplista, existe uma complexidade por trás dessa estratégia, mas seria esse marketing de atração, onde a gente cria conteúdo valioso e através dessas etapas a gente entrega valor ao consumidor. Baseado no que você respondeu, Eduardo, o inbound ele ganhou força com o marketing digital. E a gente pode dizer que inbound marketing é sinônimo de marketing digital? O marketing digital, na verdade, é bem amplo. Você pode ter estratégia de marketing digital de mídia paga, você pode ter SEO otimizando o seu site, você pode ter uma estratégia em mídias sociais, estratégia de afiliados, enfim, existem grandes estratégias por trás do marketing digital. O inbound marketing é uma delas, e é uma que tem se destacado cada vez mais no mercado, exatamente por isso que eu comentei anteriormente. Existe um novo comportamento no consumidor, que ele quer se aproximar de marcas que entregam valor para ele e com conteúdo de qualidade. Então, o inbound é uma das estratégias do marketing digital que tem aí ficado mais relevante nos últimos anos. Ao mesmo tempo que tem ficado mais relevante, essas estratégias também é usada de uma forma não eficiente por algumas empresas ou de uma forma, como que eu posso dizer, muito tosca ou grosseira, muito simplista, que acaba prejudicando e as pessoas também não tendo resultado, as empresas. Então, por isso que eu acho que esse bate-papo aqui é mais para a gente, dentro dessa estratégia que é o inbound marketing, a gente saber onde a gente vai acertar e quais caminhos que a gente não pode seguir para errar nessa estratégia. A gente pode concluir, Eduardo, que o inbound, então, ele não é uma estratégia de marketing, sim uma tática de marketing? Eu pergunto isso porque eu vejo muita empresa com uma estratégia de inbound marketing, até muitas vezes bem definida, mas ela considera aquilo como sendo toda a sua estratégia de marketing. Isso você acha que é adequado ou não? Assim, eu acho que esse é um ponto um pouquinho complexo, talvez que não trabalhe dentro da área, mas o que a gente tem que definir é que quando você entra no meio digital, você tem um arcabouço aí de grandes possibilidades de estratégia. Dentro disso, você precisa mapear o seu público, saber qual é a jornada de compra desse seu público, quais são os canais que a tua empresa ela deve seguir, onde está esse público ideal seu. Então, você tem um mapeamento primeiro, onde você precisa atingir esse teu público ou se comunicar com ele.
Dentro disso, você vai sim trabalhar em quais são as estratégias mais eficientes para isso. Existem várias delas. O que a gente está falando aqui do inbound marketing é que ela é uma estratégia eficiente porque a gente consegue, vamos dizer assim, unir o útil ao agradável. A gente consegue criar um conteúdo valioso, a gente consegue ajudar as pessoas e em troca a gente consegue clientes, né? Até é bonito isso, né? Mas é assim, não é também tão simples quanto parece, né? A gente vai comentar mais sobre isso, mas é uma estratégia que existe muita criatividade, muita pesquisa. Então, eu acredito que o inbound marketing hoje, ela é uma estratégia que ela tem que ser alinhada às outras também. Perfeito. Uma única estratégia vai te dar um único resultado. A gente não pode focar de uma forma míope do teu negócio, sendo que a gente precisa analisar de forma macro todas essas estratégias, quais delas eu posso colocar em algum ponto. Então, o inbound ele pode ajudar, por exemplo, até aquelas empresas que se usam do outbound. Porque você tem um cadastro de um cliente que ele veio através de uma mídia impressa, muitas vezes, e através daquela mídia impressa ele acessou o teu site, ou então a pessoa viu na rádio um anúncio. Eu estou dando uns exemplos assim bem simples, mas depois que ela se cadastra, será que ela não pode começar a receber conteúdo? Ela não pode ter um tratamento de qualificação desse conteúdo para a gente se comunicar com essas pessoas? Então, assim, o inbound também ele pode servir como uma camada de serviço para outras estratégias. Eduardo, você falou de vendas e agências que fazem inbound marketing dizem que vão construir uma máquina de vendas para os seus clientes. Afinal, o inbound marketing ele constrói mesmo uma máquina de vendas? Como no Brasil a gente viu a popularização do inbound, que começou nos Estados Unidos, normal no Brasil a gente tentar alguns caminhos mais curtos e as empresas acabam se apropriando dessa estratégia, às vezes para divulgar ou se aproveitar dessa estratégia, que é uma estratégia muito rica, ela é muito inteligente pelo aquilo que ela prega, mas existe muita gente no mercado hoje que muitas vezes passa a ideia de que é algo simples, né? De criar uma máquina de vendas. O que seria criar essa máquina de vendas no Brasil? É você realmente começar a criar conteúdo, coletar esses cadastros, e aí então, de uma forma escalável e contínua, você vai ter uma máquina de vendas que você vai vender 10 vezes mais do que você vendia. Inclusive, eu chego até muitas vezes a clicar nesses e-mails que tem essas propostas de valor, né? Em 11 passos, aumente 5 vezes as suas vendas, para ver quais são as estratégias que eles usam. E quando eu vejo a estratégia que eles usam, muitas dessas estratégias eu também uso no marketing, mas não é com essa rapidez que a gente consegue esse resultado. Eu acho que isso também a gente pode explorar um pouco mais. Então, assim, a máquina de vendas é difícil, tá, de ser alcançada. Por quê? Existem alguns pilares para essa estratégia funcionar. Uma delas é o conteúdo, que é a principal, é o combustível de tudo isso. Só que esse conteúdo, ele precisa ter uma qualidade. Já que, imagina, você em determinado mercado, você pode fazer uma pesquisa dos seus concorrentes, muitas vezes aquilo que você imagina para criar sua pauta de conteúdo já tem centenas, tem mercados, tem milhares de pessoas que já escreveram sobre isso. Então, como você vai se destacar no meio desse oceano vermelho? Isso existe muito nos Estados Unidos, né, que é o content shock, onde as pessoas criam muito conteúdo para pouca audiência que existe para aquilo. Então você já esbarra no primeiro passo. Então você não tem como prometer uma máquina de vendas através do inbound marketing, sendo que o seu mercado é extremamente concorrido e o inbound marketing ele precisa de ranqueamento, ele precisa de busca orgânica, ele precisa que você tenha uma audiência nas mídias sociais para aquele conteúdo se propagar, para ele ganhar escala. Então tudo isso é algo de médio a longo prazo. Então eu já vi sim empresas no Brasil, tem empresas que conseguem aumentar de forma muito significante o seu faturamento através dessa estratégia de inbound marketing, mas é um caminho de médio a longo prazo. Então você precisa ter um entendimento muito grande que hoje não adianta você fazer qualquer conteúdo, sendo que existe uma concorrência muito grande. Como eu falei, já faz 6 anos que o Brasil vive a onda do inbound marketing. Então não é você que vai começar agora um conteúdo e simplesmente no mês que vem você vai colher esses frutos. É uma estratégia de longo prazo. Mas é importante também dizer que vale a pena, porque se você trabalhar a longo prazo, pensa que hoje os empresários no Brasil são imediatistas, eles não pensam em estratégias a longo prazo. Então, isso que eu vejo, vários cases no Brasil que começam a colher frutos investindo em conteúdo de qualidade. E se você acha que o seu mercado está muito concorrido, você também pode trabalhar com cauda longa, você não é o melhor escritório de advocacia do Brasil e simplesmente criar uma série de conteúdos para ranquear na primeira página. Mas você pode ser o melhor escritório de advocacia para processos trabalhistas em São Paulo, em Guarulhos, por exemplo. Então, essa é a cauda longa que eu comento com vocês. Então, a gente saber mapear essa estratégia, olhar para o inbound, quais são os conteúdos que eu posso ranquear, mesmo seja a longo prazo,
pensar de forma macro estratégica quais são os pontos que eu posso atuar para ranquear esses conteúdos de forma melhor. Então, essa é uma das etapas. Depois disso, ter um site preparado. Não adianta você trazer tráfego para o seu site se você não tem uma boa otimização, o seu site não é amigável, você não investe numa boa identidade visual. Então, tudo isso vai influenciar ou não você criar essa máquina de vendas, entre aspas. Então, ele é um trabalho muito mais consciente, muito mais de produção séria, de trabalho de qualidade, do que uma fórmula de sucesso a curto prazo. E, Eduardo, quando você fala em médio e longo prazo, para o nosso ouvinte, o que é esse médio e longo prazo em termos de tempo? É difícil a gente setar, sabe? Sim. Meses, anos, mas o que eu gosto de comentar sempre assim, não espere um resultado, por exemplo, antes de 3 meses. Por quê? Quando você trabalha com inbound marketing, você precisa setar algumas informações importantes. Por exemplo, o desenho da sua persona. Quem é esse meu público ideal que eu preciso atingir? Quando eu for criar um conteúdo na minha estratégia, esse conteúdo precisa falar com o público que está do outro lado. Então, eu preciso ser muito assertivo na minha comunicação. Então, eu preciso entender realmente quem é o meu público. Eu preciso entender as tomadas de decisão até ele contratar o meu produto, como eu comentei. Então, existem vários pontos onde você precisa realmente traçar qual é o caminho ideal que você precisa seguir dentro dessa estratégia. Então, esse primeiro ponto é de implementação, é de entendimento, é de criação de pauta, é um cronograma de conteúdo que você vai seguir ao longo do caminho. Então, eu não imagino hoje uma estratégia assim a curto prazo, eu diria antes de 3 meses. Você precisa ranquear. E aí existem ferramentas hoje que você pode utilizar. Essa grande vantagem dos meios digitais é você ter ferramentas que vão te auxiliar, te dar dados, indicadores de quanto tempo a sua estratégia vai começar a ter efeito. Então, verificar o mercado que você atua. Se o mercado que você atua não faz conteúdo, não faz inbound marketing, as chances de você ranquear em 6 meses são muito maiores. Agora, se você está num mercado extremamente concorrido, você vai ter que ter mais paciência. 1 ano, às vezes 2 anos. Por isso que eu comentei com vocês ali. O inbound marketing, como metodologia, ele é a longo prazo por isso. Mas essa desvantagem que ele tem, vamos falar assim, desvantagem, porque ele precisa ranquear e ganhar popularidade, você precisa dos meios de pesquisa para poder ranquear, ele também é um diferencial, porque poucas empresas, ou escritórios, eles acabam seguindo essa estratégia até o final. Então, eles acabam interrompendo na metade do caminho, e quando chegar daqui 2 anos, aqueles primeiros conteúdos que ele estava fazendo daqui a 1 ano vão começar a dar resultados para ele. Ele vai começar a estar na primeira página do Google, por exemplo. E aí você parou, você não teve uma continuidade. Então, a continuidade, a paciência nesse momento é o ideal. E uma coisa importante, Leandro, de colocar aqui é que o inbound, a gente está falando de atração para dar resultado. Agora, se você já tem uma base, imagine que você tem lá um cadastro de 2.000 potenciais clientes ou pessoas que já contrataram algum serviço com você. Você pode usar das estratégias de inbound. Quando você está na metodologia de nutrição, você precisa criar um relacionamento com o seu potencial cliente, você pode usar desse conteúdo já para nutrir os seus clientes. Então, esse conteúdo ele já vai servir também para você ganhar empatia, ganhar autoridade naquele cadastro, naquela base que você já possui. O que eu gosto de falar assim, não pense na estratégia só em atração. Veja dentro da metodologia do inbound quais são as etapas e, de repente, você tem conteúdos. A gente chama conteúdos de topo, meio e fundo de funil, para seguir a jornada. Aqueles conteúdos de meio de funil, onde eu começo a falar um pouco mais dos diferenciais da minha empresa, dos cases de sucesso, de repente eu posso usar esse conteúdo para aquela base que eu já tenho. E eu não dependo só da etapa de atração do inbound marketing. E nesse exemplo que você trouxe, Eduardo, quando um escritório, por exemplo, usa conteúdo de meio de funil, para comunicar com a base atual de clientes, nesse caso você acha que o resultado tende a vir mais rápido? Resultado de vendas? Sim, isso acontece porque você já tem uma audiência em torno da sua marca e isso é muito positivo. Então, caso você, como escritório, antes de você começar a fazer inbound marketing, você já tinha consciência da importância de ter cadastro, ter um banco de dados do seu cliente, você sai na frente. Porque as pessoas que foram até o escritório, você coletou o e-mail, o telefone daquela pessoa. Quando você já tem um site há mais tempo, então você já coletava informações de pessoas que queriam se cadastrar na tua lista de e-mail para receber informativos. Você já tem uma base nas mídias sociais, porque você já publica informações nas mídias sociais há algum tempo. Essas empresas, logicamente, elas estão um passo à frente, porque elas já têm uma audiência. O importante, eu acho que do inbound, que a gente poderia ter falado lá na frente, que é um grande diferencial competitivo,
é que hoje você depende de outros canais para ter a tua audiência, né? Muita gente precisa do Facebook para ter a sua audiência, muita gente precisa do Google. Então, é uma audiência terceira, não é sua. Você muitas vezes tem que impulsionar, você tem que comprar esse clique. E a partir do momento que você tem um cadastro do teu cliente, o e-mail, o telefone para ter um SMS, um WhatsApp, esses canais de comunicação são seus. A partir desse momento, o teu poder de relacionamento é muito maior, porque ele está em suas mãos, não é um terceiro que tem esse contato, você não precisa pagar por ele ou promover ele. Então você já tem um relacionamento. Você tendo esse cadastro, aí você cria uma régua de comunicação voltada para quem já está na tua base. E dessa forma, claro, você consegue gerar frutos daqueles cadastros que você já tem. Maravilha. E dentro do contexto do marketing jurídico, né, para a gente continuar, para escritores que possuem uma venda complexa, com inúmeros decisores envolvidos, ou seja, um ciclo de vendas mais longo, o inbound deve ser a principal tática de marketing em vendas? Eu acredito que, se não é a principal, uma das principais, porque a gente tem algumas limitações nesse meio. E dentre essas limitações, muitas de mídia paga. E o inbound hoje, eu vou dar uma informação bem importante aqui. Vamos imaginar aqui a Sharp Spring. Eu trabalho na Sharp Spring, eu não tenho nenhuma limitação, eu posso fazer qualquer tipo de propaganda. Diferente dos advogados, né, Eduardo, que tem restrições por conta da OAB, sobretudo referente a anúncios. Exato. E mesmo a Sharp Spring podendo fazer anúncios, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha com mídia paga, hoje a gente patrocina eventos, enfim, existe uma série de ações que a Sharp Spring faz. Ano passado, em 2019, nos nossos indicadores, sabe quais foram as duas campanhas, as duas origens, estratégias que mais ofereceram vendas para a Sharp Spring? Primeira, indicação. Segunda, busca orgânica, que é acharem o nosso conteúdo através dos mecanismos de busca. Então, assim, mesmo uma empresa que pode investir em mídia paga, investir em evento e uma série de outras estratégias, ainda assim, a que mais dá retorno é o famoso, né, boca a boca, ou indicação, e o nosso trabalho de conteúdo. Então, veja só a importância que tem uma estratégia. Então, eu posso analisar, assim, que para um escritório de advocacia é uma estratégia, assim, fundamental. Fundamental porque você consegue criar conteúdo valioso para sua marca, além da atração que isso vai gerar, você ganha autoridade, você está falando de um assunto que você entende, você ganha empatia, porque você está criando um relacionamento com os seus clientes. Então, tudo isso é muito importante. Quando a gente fala em inbound para o escritório de advocacia, imagina uma pessoa que se torna cliente. Antigamente a gente falava o pós-venda, hoje a gente fala sucesso ao cliente. Esse sucesso ao cliente não mudou só a nomenclatura. Hoje, você tem um cliente, olha a importância de você continuar enviando conteúdo, ajudar ele, criar um relacionamento, para que quando ele tenha um familiar, uma outra empresa conhecida, ele poder indicar o teu escritório para outras pessoas. Então, isso é extremamente importante para quem trabalha com marketing digital. É você realmente ter um conteúdo de qualidade, ter uma boa estratégia para passar essa autoridade para os seus clientes e ganhar indicação e ganhar também relevância nos buscadores como o Google, por exemplo. Perfeito, Eduardo. Você está trazendo que o inbound marketing ele usa muito do conteúdo, né, como principal elemento aí para atrair, para manter o relacionamento com o cliente. Inbound marketing é a mesma coisa que marketing de conteúdo ou não? Existe diferença entre os dois termos? Existem diferenças. O inbound ele é uma metodologia, então ele segue um processo passo a passo. Como eu comentei lá no início, você precisa criar conteúdo para atrair as pessoas. Okay. Depois que ele entra no seu site, você tem a parte de conversão, que é fazer com que essa pessoa se cadastre, agende uma visita, uma conversa com o seu escritório. Então, essa é a segunda etapa. Depois você tem que ter um trabalho de relacionamento. E para cada uma dessas etapas, dessa metodologia, você tem que seguir ali um script. Você segue um passo a passo. Você vai enviar um conteúdo diferente para quem está, por exemplo, querendo conhecer a sua empresa, quem está com interesse no seu conteúdo. É diferente de uma pessoa que já está falando com você, conversando, por exemplo, com um time comercial, com um time de entendimento sobre uma proposta. Essa pessoa já está mais na tomada de decisão final. Então, são outros conteúdos que eu envio para essa pessoa. Eu envio casos de sucesso, eu envio depoimentos do meu cliente, que são provas sociais. E a pessoa que está lá no início ainda da minha jornada de compra, eu envio conteúdos que a gente chama de topo de funil, que é conteúdos mais de conhecimento, a pessoa está entendendo ainda os serviços que você oferece. Então, existe uma metodologia, um passo a passo. Quando a gente fala em content marketing, a gente está falando do conteúdo. E daí o content marketing ele tem uma visão talvez mais poética, assim, mais bonita, que é você criar vários conteúdos
né, de uma forma semanal e constante, em vários canais, em vários formatos, onde você não leva tanto em consideração esse funil, mas você leva em consideração em criar conteúdos genuínos, conteúdos com a melhor qualidade possível, para que toda a sua audiência olhem para o seu conteúdo e te vejam como uma autoridade. E a partir disso, elas te procurem, elas levantem a mão sozinha e falem, olha, eu quero trabalhar com essa empresa. Ou no momento que eu tiver uma necessidade de contratar um tipo de serviço, eu lembre dessa empresa que está fazendo isso. Então ele é mais genuíno, ele não tenta focar topo, meio, fundo de funil, mas tem um trabalho mais focado na qualidade do seu conteúdo. A gente poderia dizer que o inbound marketing está mais preocupado com a conversão, algum tipo de conversão, enquanto que o marketing de conteúdo está preocupado mais em construção de marca? Você acha correta essa analogia? Perfeito, concordo. Maravilha. E ainda para a gente continuar, Eduardo, nos Estados Unidos, eu observo que quem trabalha com inbound, lá hoje fala bastante sobre estratégia, qualidade de conteúdo, fidelização de clientes. Já por aqui, no Brasil, eu vejo o pessoal se preocupar muito ainda com funil de vendas, leads, em definição das personas. A gente pode dizer que o inbound marketing aqui no Brasil, ele tem uma maturidade inferior à do mercado americano? Se a gente pensar de forma geral, sim. Primeiro, o americano ele tem mais facilidade para seguir esses processos e metodologias, né? Eles são, acho que, os pioneiros em relação a isso, da forma como eles trabalham, como eles pensam, então eles têm essa facilidade. Eles conseguem entender de forma macro a estratégia de forma melhor também, acho que a gente precisa amadurecer nesse sentido aqui no Brasil. E claro, a gente é um pouco mais novo que eles em relação a esse assunto. Então lá a gente tem uma vasta biblioteca de especialistas, empresas que vendem esse serviço para as empresas há mais tempo, tem mais literatura em relação a isso. Aqui no Brasil a gente está começando. E aí tem outros pontos também, que o Brasil é um mercado incipiente, a gente tem um pouquinho de profissionais ainda que não tem a qualidade suficiente para entregar esse tipo de serviço. E se tu quiser se aprofundar também um pouco nas agências, que é onde a SharpSpring atua, a gente atua atendendo agências que oferecem esse tipo de serviço. A gente pode se aprofundar também como funciona esse mercado aqui no Brasil. Justamente esse ponto das agências. Como o nosso ouvinte pode avaliar se uma agência que trabalha com inbound marketing possui real expertise para entregar essa solução ou se ela apenas está seguindo um modismo do mercado? A gente comentou aqui que o inbound marketing, o grande combustível é o conteúdo. Então, a primeira coisa é a gente avaliar a qualidade de conteúdo dessa agência e verificar também se ela tem domínio da estratégia de negócio da sua empresa, né, do seu escritório. Porque a agência, ela não tem que ser um braço onde você vai solicitar um texto, vai solicitar uma arte para o meu Facebook, é um negócio desassociado da empresa. A agência, ela tem que ser um parceiro de negócio. E para isso, ela precisa de uma estratégia, né? Pessoas sênior, estrategistas, que consigam visualizar o modelo de negócio e vão pontuar quais são as tomadas de decisão, quais são os conhecimentos que aquela agência vai investir para o teu modelo de negócio. Então, se alguém chega com uma proposta dentro do teu escritório, já com uma fórmula pronta, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo mais clichê, né? Quando você conversa com uma agência, a pessoa chega no outro dia e apresenta, vou te fazer 2 blog posts por semana, um e-book a cada trimestre e 2 fluxos de automação. Vai custar X mil reais por mês o FII mensal. Tá, mas até que ponto ele se aprofundou que eu preciso de 2 blog posts por semana? Qual é a justificativa para isso? Eu preciso de um e-book? Será que eu não preciso começar a fazer webinar para se aproximar dos meus clientes? Fluxo de automação. Qual vai ser o propósito, o objetivo desses fluxos? Então, assim, começar a ser um pouco mais crítico e se questionar. Será que essa agência já tem case de sucesso no meu segmento? O que é muito comum hoje é as agências terem uma tendência de vertical. Então, poxa, a gente tem hoje agências que são focadas no segmento de vocês, que é a advocacia. Então, assim, procure agências que são de vertical, que fazem conteúdo de qualidade. Eu vejo muito hoje as agências também não priorizarem a parte de identidade visual, a parte de design. Então, isso também pode ser que você não seja um profissional da área, mas quando você olha uma coisa esteticamente agradável e outra não, você agrega na sua noção de valor que aquilo tem uma qualidade maior e outra não. Então, os pontos são analisar se o conteúdo que essa agência faz é realmente de qualidade, analisar se essa agência tem um estrategista que realmente entende de estratégia de negócio
Terceiro, se ele já atende empresas do seu segmento. Acho que isso é muito importante para tomar decisão. Hoje no Brasil, infelizmente, o inbound marketing ele chegou com muito potencial. Muitas empresas já acabam não acreditando na estratégia porque já tiveram uma frustração, já trabalharam com outra empresa que não entregou o resultado. Mas não entregou por quê? Porque o trabalho é raso, não entende de uma estratégia macro, fez um conteúdo que faltou qualidade, prometeu resultado a curto prazo. Então, tudo isso eu acho que prejudica. Então, procure uma agência que seja transparente com você, que não prometa resultados que não é capaz de ser entregues naquele momento. Tem que ser empresas lógicas, que trabalham com dados e entregam um conteúdo de qualidade. Acho que essa é a orientação que eu daria. Excelente, Eduardo. Para a gente encerrar, quais dicas você gostaria de deixar para o nosso ouvinte que deseja implementar uma estratégia de inbound marketing no escritório? Primeiro, eu acho importante dar uma olhada nos seus concorrentes, nos principais, as empresas que são referência no seu segmento. Vejam o que eles estão fazendo, vejam oportunidades dentro do marketing de conteúdo. Hoje, eu não imagino qualquer empresa, acho que grandes segmentos, eu não consigo imaginar uma empresa sem investir em conteúdo. Você vai precisar investir. Se você entrar nesse mercado, fazer uma estratégia de inbound marketing, não pense que isso vai mudar as suas vendas da noite para o dia, mas que é uma estratégia fundamental e essencial para você ter resultado lá no futuro. Então, desde já, se você já não faz, eu começaria a criar conteúdo de qualidade, buscaria, claro, especialistas na área para ajudar durante esse processo, pegaria boas referências, conversaria com especialistas da área e participaria do projeto. Eu acho que o grande diferencial é você co-criar o projeto com a agência. Você tem um conhecimento que é só seu, você lida lá na ponta com o seu cliente todos os dias, você sabe quais são as objeções do teu cliente, quais são os desejos. Então, passe essas informações valiosas para a tua agência, para o profissional de marketing. Ele vai trazer isso numa linguagem diferente, voltada para o marketing digital e vai te ajudar a alcançar os resultados. Então, tenha paciência, mas acredite que a gente tem aí vários cases dentro do mercado onde o marketing de conteúdo realmente transformou algumas empresas. Legal, Eduardo. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Eu espero que você possa voltar mais vezes para falarmos de outros assuntos relacionados a marketing. Legal, também agradeço, Leandro. Eu espero que você que esteja nos escutando consiga ter alguns insights valiosos em relação aqui ao nosso conteúdo. Quem gostaria de me seguir, eu estou sempre no LinkedIn, Eduardo Correia, Sharp Spring. É um prazer aí bater um bate-papo com vocês. Obrigado, Eduardo. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.